todos, né? Uma alegria começar, né, o nosso primeiro Ideias em Pauta de 2022, né? Um momento muito especial para nós e para o nosso curso, né? A gente tem a honra de trazer um tema super relevante, né? E a gente está muito feliz de receber a Gabriela Faria para falar com a gente, né, sobre temáticas de responsabilidade, né, socioambiental. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, né? Vou chamar você de Gabi já, porque Pode chamar, ninguém me chama de Gabriela. Em 2 minutos eu já fiquei íntima de você, né? Porque eu sou professora de gestão estratégica para sustentabilidade, então já fiquei íntima, entendeu? Não, e quanta responsabilidade, hein, gente? Eu sou uma estudante também, viu, gente? Eterna estudante. Seja bem-vinda. Devolvo aqui a palavra para as minhas colegas, professora Mariana e professora Marineide, para esse evento. Quero dar as boas-vindas também aos alunos, professores e demais convidados aqui, né, que mantém a energia, né, do Ideias em Pauta, que está começando hoje e que vai ter aí um ano de muitos eventos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Pessoal, eu vou apresentar então para vocês a Gabi, e eu amo o texto dela no LinkedIn. Eu creio que quem trabalha com essas pautas de sustentabilidade, negócios sociais, gosta de se apresentar em primeira pessoa. Então eu vou emprestar minha voz para ler esse texto tão lindo. Comecei estudando muito e faço isso até hoje. Depois comecei a trabalhar com 15 anos, me formei em marketing. Trabalhei por 18 anos em grandes multinacionais de B2B e FMCG, e com grandes marcas. Conheci muita gente legal e profissional de primeira linha. Voei de avião pela primeira vez em 2005 e ali ficou claro que eu ditaria o meu próprio limite. Mas eu não tenho limites. Gerenciei grandes marcas, liderei equipes e projetos de inovação, mas me faltava algo, até que eu descobri que me faltava fazer meus próprios protótipos de seres humanos. Então a Gabi hoje ela é mãe, muito apaixonada pela maternidade, e ela lidera essas 3 pessoinhas para que sejam boas com o mundo. Com certeza a Gabi vai falar que a visão da maternidade já mudou, principalmente a visão de mundo. E foi a partir daí que ela já tinha essa vontade desde criança, mas foi a partir daí que ela decidiu focar mais nos negócios de impacto, na questão do capitalismo consciente e do ESG, com a preocupação de tornar este um mundo melhor para os filhos e para as futuras gerações. Então eu vou passar a palavra para a Gabi. Agora seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem está acordando também, né? Tem gente noturna aí que descansou durante o dia e começa o dia de noite, enfim. É um prazer estar aqui. A Mari tem razão, eu falo muito dos meus filhos, e inclusive dos primeiros slides que eu tenho é foto dos meus filhos, dos cachorros, enfim, da minha vida agitada, e que é um pouquinho do que me molda como ser humano, assim, né? Tem muito da história de quando a gente é criança, depois a gente vai crescendo, as experiências que a gente tem. Mas, assim, a maternidade, eu falo de verdade, assim, se tinha uma coisa que eu tinha certeza na minha vida, é que eu tinha que ser mãe, e que eu queria ser mãe nem que fosse produção independente. Hoje eu não recomendo, assim, porque às vezes quando eu fico sozinha com meus filhos, eu falo, gente, não, como é que um dia eu ainda pensei em ser mãe de produção independente? Mas eu tinha certeza na minha vida que eu queria ser mãe, isso era uma certeza, mas eu também tinha certeza que eu queria mudar o mundo, né? E então eu queria e continuo querendo muito que
o meu trabalho caminha ao lado da maternidade, assim, e que bom que a gente está num movimento de mulheres que a gente não aceita mais qualquer coisa, né? Vamos lá, eu quero ser mãe, e aí acho que teve até um post que eu falei assim, eu quero tudo isso mesmo. Eu quero ser mãe, eu quero ser dona do meu próprio negócio, ser dona do meu próprio nariz, eu quero fazer impacto no mundo, enfim. Eu quero tudo isso e eu acho que nem é pouco. Eu acho que é o meu direito como mulher. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver. Vocês estão vendo? Ainda não, mas deve estar carregando. Gente, a Gabi trabalhou comigo na Mars, que eu tanto falo para vocês, que é uma referência para mim em missão, visão e valores. Foi uma empresa que a Gabi fez, uma carreira muito bonita. Foram quantos anos de Mars, Gabi? Eu fiquei 10 anos na Mars. Bastante muito coisa. Bom, bastante coisa. E pegando um gancho um pouco do que a gente viu na aula magna ontem, essa questão da carreira, né? A gente pode fazer uma carreira diversificada dentro de uma única empresa, ou a gente pode, ao longo da nossa vida, ir mudando, o que é muito natural. Então, vamos lá. Estão vendo a tela já ou não? Sim, vemos perfeitamente. Ah, já está vendo eu e a minha preta Zuma aqui. Bom, eu trouxe alguns slides para me apresentar, né? No final das contas. Eu estou falando com vocês e o meu pequeno está ali me dando tchau. Eu tenho quase 40 anos de impacto. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aqui para... quase 40 anos, eu falo que é 40 anos de muito impacto. Quem trabalha com sustentabilidade, ou quem é curioso, que nem eu, né, sustentabilidade, sabe que basta a gente nascer, ou até antes da gente nascer, a gente já começa a causar algum impacto, seja ele positivo ou negativo, né? Então, eu causei impacto muito positivo, por exemplo, na vida da minha mãe, mas já comecei a causar um impacto negativo, por exemplo, no meio ambiente, né? Mas, então, esse ano eu completo 40 anos, faz 18 anos que eu trabalho nas áreas de marketing e trade marketing. Sou casada com o Edgar, meu companheiro, há 13 anos. Eu tenho 3 filhos, a Maria e o Francisco, mais conhecido, ele se nomeia Chico mesmo. A Maria e o Chico são gêmeos, eles têm 7 anos, quase 8. E o Antônio Tonton, ele completou agora 2 anos, né? Então, são meus 3 filhos muito queridos, muito desejados. A Mari sabe de todo esse processo. Eu fiz tratamentos médicos para ter todos os meus filhos. Então, assim, não posso falar que nada foi por acaso, foi tudo muito suado, muito querido, e que reforça isso de que eu sempre quis ter filhos, mas eu também sempre quis mudar o mundo. Mas aí eu descobri que quando, né, a partir do momento que eles nasceram, eu me redescobri, eu descobri uma outra pessoa que vivia dentro de mim, eles me transformaram muito, e parece assim, a mãe quer transformar o mundo, putz, é verdade, eu descobri que toda aquela baboseira que minha mãe me dizia, assim, de que ela quer construir um mundo melhor, e quando a gente tem filhos, a gente se transforma, é tudo verdade, é absolutamente tudo verdade. Filhos vêm para transformar mesmo a nossa vida, e aí a gente começa a repensar tudo que a gente fez ou que a gente deixou de fazer. Mas eu também tenho os 3 cachorros, os meus cães, eu brinco que é um por cada filho, né? É a Zuma, até que o Valente, eles estão aí na fotinho também. São 3 cachorros muito queridos, adotados em momentos diferentes, que chegaram na nossa família, e aí a minha casa é mesmo agitada, com um monte de filho, um monte de criança, um monte de cachorro, e a gente se vira muito bem, assim. Então, aqui a gente nunca tem tempo de calmaria, é sempre a casa bastante agitada. Com relação ao tempo profissional, né, as experiências que eu tenho,
Faz um mês eu assumi uma área de uma gerência de trade marketing nacional no ramo automotivo. A empresa chama Takal, é uma empresa pequena do ramo automotivo. Eu achei que valia a pena aprender um ramo completamente diferente. Eles estão com umas propostas muito legais de coisas para fazer. E aí eu falei, bom, vou embarcar aqui também. Mas antes disso, eu trabalhei 10 anos na Mars, que é uma empresa de FMCG, né, de consumo, sempre na divisão de pet. Trabalhei em trade, trabalhei na categoria, trabalhei em inovação de produtos. É muito legal trabalhar quando você também tem inovação de produto, porque quando eu vou no supermercado, quando eu vou numa pet shop, eu vejo um monte de produto que eu idealizei, cuidei, desenvolvi, trabalhei junto com uma equipe para trazer para a gôndola, então isso me traz muita realização. Fui gerente de marcas, e antes disso eu trabalhei numa empresa de B2B, de ingredientes e aromas, e lá era um marketing mais estratégico, então eu vendia e eu fazia projetos junto com Nestlé, Unilever, enfim, era um marketing também bem legal e que eu trabalhei 8 anos. Então, se eu olhar no meu currículo, no final das contas é bem diversificado, mas até vou roubar as palavras da Mari, assim, eu sempre me abri muito para as possibilidades que foram surgindo, né? Porque aprender é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, cada vez que alguém me trazia alguma possibilidade de aprender alguma coisa nova, eu achava que valia a pena e eu me aventurava, assim, sem medo de ser feliz mesmo, e ia. Mas nesses 40 anos também eu preciso corrigir a minha rota, assim. Aí eu até coloquei uns exemplos, porque, gente, tem coisas que eu olho nesses 40 anos que eu já fiz tanta besteira, do tipo atirar papel de bala pelo vidro do carro na estrada para fazer ele voar. Gente, que vergonha você falar isso hoje, né? Mas quando era criança eu ainda ficava esperando, assim, vendo o papelzinho voando e largava no meio da rua. E aquilo, naquela época, estava tudo bem, né? 40 anos atrás, enfim. Vergonha, gente. Eu já peguei muita sacola plástica no mercado para usar de lixo de banheiro e achava que isso era uma atitude sustentável, assim, de falar, gente, não, mas eu reaproveito o saco plástico. Hoje em dia, você olha e você fala, gente, como é que eu fiz isso, né? E eu também já lancei produto e ideias com pegada natural e que hoje eu olho e falo, gente, isso era greenwashing total, assim, como é que eu vou fazer um negócio desse, né? Por que eu resolvi assumir alguns pecados aqui para vocês? Porque eu acho que vocês têm a chance de ser melhores do que eu, assim. Vocês estão começando na carreira, estão estudando, estão iniciando as jornadas de trabalho de vocês, e não façam os mesmos erros que eu cometi, nem que as outras pessoas cometeram. Se for para corrigir rota, que corrijam outras rotas, né? Façam outros erros, cometam outros pecados, mas assim, acho que a gente tem a chance de fazer coisas diferentes, né? E acho que é para isso que eu educo meus filhos todos os dias, e também é por isso que eu estou aqui conversando com vocês, assim, né? Para assumir que a gente pode ser diferente, que eu, né, agora com 40 anos, eu vou tentar reverter também coisas que eu já fiz de errado, mas vocês que estão no começo, vocês podem começar erros novos, né? Não façam as mesmas coisas que eu fiz. E eu queria dizer para vocês, gente, façam perguntas, tá? Podem me chamar de Gabi, ninguém me chama de Gabriela, hoje em dia mais, é bem difícil. E eu vou começar a fazer algumas apresentações também de algumas coisas que eu tenho feito, né? Mas tudo bem, eu assumi meus pecados, mas eu vou assumir as minhas qualidades também, né? Tem coisas que a gente se orgulha muito de ter feito, né? E eu acho que... ou de nunca ter feito. E eu acho que isso também vale a gente passar adiante, né? Das coisas que eu me orgulho é o fato de eu nunca ter explorado negativamente o valor do trabalho de ninguém, né?
E vocês vão perceber ao longo da carreira de vocês que às vezes tem isso, do tipo, não, contrata tal pessoa porque é menos do que contratar tal pessoa. Gente, eu acho assim, valor de trabalho é valor de trabalho. Até quem está vendendo coxinha, até quem está pintando um quadro, enfim, o trabalho de alguém tem o seu valor e a gente não pode nunca diminuir o trabalho dele e muito menos explorar de uma maneira negativa ou oportunista, né, o valor do trabalho de ninguém. Então, nunca façam isso. Eu nunca maltratei nenhum ser humano, planta ou animal, isso eu tenho muito orgulho mesmo de dizer. Eu, desde criança, eu salvava formigas. Eu sou uma salvadora de formigas, assim, com muito orgulho. E eu lembro, eu pequenininha, a formiga caindo na gota, e eu lá salvando a formiga, enfim. Eu acho que isso ajudou, óbvio, né, a também eu sempre gostar de animais e sempre valorizar qualquer plantinha, qualquer animal, qualquer ser humano, e eu ensino isso para os meus filhos, porque eu acho isso muito importante. E aquilo que eu comentei com vocês, eu nunca deixei e nem perdi nenhuma possibilidade de me transformar, assim. Então, desde quando surgia na área profissional uma oportunidade de mudar de área ou fazer alguma coisa diferente, ou aprender alguma coisa que eu achava que aquilo fosse ser valioso para mim, e nem no âmbito pessoal, né? As situações que a gente passa, a gente tem inúmeras vivências assim na vida pessoal e que não pode servir para qualquer coisa, né? Ou não pode não servir para nada. Tudo tem seu valor e tudo tem um motivo para a gente se transformar. Até essa pandemia. Então, até coloquei um slide aqui para mostrar para vocês quem é a Gabriela no pós-pandemia, né? Porque eu trabalhava loucamente ali na Mars e eu assim, é uma empresa que eu gosto muito, trabalhei 10 anos, eu nunca vou falar mal das empresas que eu trabalhei, muito pelo contrário. Mas aí, um pouquinho antes da pandemia, a minha mãe faleceu, o Tonton nasceu 3 dias depois de eu perder a minha mãe. Aí começou a pandemia e eu estava ali com 3 crianças, me vi, né, sem a minha mãe. E aí, acho que como muitas pessoas, eu acho que eu senti que ali era uma oportunidade de mudar, de eu me transformar e de eu realmente buscar quem era essa nova Gabriela que estava ressurgindo depois de tanto tempo, né? Então, não é só filhos que me transformaram, não. As situações que a gente passa também transformam a gente, né? E aí, quem é a Gabi na pós-pandemia também? Eu virei uma ativista climática, assim, de verdade. Tem uma ONG do Al Gore, para quem não quer, né, quem tiver interesse, depois eu passo todos os links. Eles fazem uma imersão mesmo de temas, de uma série de informações que são super legais para você ser um ativista climático ali chama Climate Reality Project. E eu fiz o curso, são 10 dias, estudando de noite, para você ter uma formação, né, de ativista climática, diga-se de passagem, e aí você assume uma série de compromissos. Então, eu estou aqui com vocês também porque eu assumi um compromisso ali com a ONG de que eu passaria isso adiante, né? E aí uma coisa foi me levando a outra, eu acabei criando a Hábitos. A Hábitos era para ser um perfil no Instagram, para falar sobre sustentabilidade, para explicar para as pessoas que ter uma composteira em casa com minhocas não é nada, né, de outro mundo, ao contrário, é super simples, que dá para você fazer pequenas escolhas no dia a dia e transformar os seus hábitos, enfim. Foi num bate-papo, até engraçado, porque a Hábito surgiu num bate-papo com o meu tio, que é idoso, e aí a gente começou a falar, poxa, por que a gente não começa a mudar as coisas? Vamos ensinar como é que as pessoas podem fazer coisas diferentes. Eu e ele, a gente acabou morando junto durante a pandemia, eu fui morar no sítio, né, durante a primeira parte da pandemia, fui para o sítio, era para ficar 15 dias, né, que a gente tinha falado, 15, 30 dias, no final eu fui morar por 6 meses lá com o meu tio, com a minha avó, enfim, foi uma época espetacular no ano de 2020. E aí eu criei a Hábitos,
que é um Instagram. Eu brinco que eu sou uma influenciadora de meia tigela. Estou só começando lá, conquistando, enfim. Mas ali eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu fazia aqui em casa, né? Usando o Tonton, aí vocês estão vendo algumas coisas. Às vezes eu uso o Tonton lá com meu garoto propaganda, e falando um pouquinho das coisas que eu faço com ele, com os meus outros filhos. A Hábitos acabou virando mais do que isso, então hoje ela é uma empresa de consultoria também para pequenas empresas. Através da Hábitos eu conheci a Garoa. A Garoa é uma empresa informação, uma empresa social, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. E ela tem essa pegada de... Ela quer cada vez mais se construir como uma empresa social, conseguir uma série de certificados. Então, eu presto essa consultoria para a Garoa, me apaixonei pela Garoa, enfim. E é uma empresa super legal, que eu acho que vale a pena depois vocês conhecerem também, de produtos de limpeza sustentáveis. Aí eu comecei a conhecer sobre química verde. Me tornei voluntária e mentora de ONGs. Então, ano passado, eu fui mentora da ONG, não sei se vocês já ouviram falar, Gerando Falcões. Eu sou voluntária dessas de submorro, levar cesta básica, recolher alimentos. Então, aqui em Campinas tem a ONG que chama Alimento para Todos, que eu também recomendo bastante. Eu acho que se eu não for voluntária em alguma coisa, é como se eu não fosse eu mesma, sabe? E aí, acabei fundando também com meu tio uma distribuidora, que é a Difere. Estou falando em primeira mão para vocês, a Difere começa a funcionar a partir agora de março. Ela é uma distribuidora, a gente chamou de distribuidora eco e social, porque ela tem o objetivo de treinar e abrigar e capacitar pessoas que normalmente são excluídas de grandes empresas, né, desse mundo corporativo, que você tem que ter uma série de títulos antes mesmo de começar a trabalhar, quando você ainda está estudando, né? Então, é uma distribuidora para dar oportunidade a quem precisa dar oportunidade, que só vai distribuir produtos do bem, que vai compensar o impacto de carbono, que a gente sabe que tem bastante nessa questão de logística e transporte. Enfim, a Difere é o meu piloto de investidor aí, junto com o meu tio. E eu sou estudante, então vocês acham, nossa, Gabriela, não, a Gabriela é estudante, eu sou estudante de inovação social e economia solidária pela Universidade de Salamanca, da Espanha, estou fazendo um curso de mestrado. Foi uma das primeiras coisas também que, quando eu saí da Mars no ano passado, em maio, eu resolvi que eu ia... Primeira coisa, eu falei, vou voltar a estudar, né? E aí, buscando o que eu ia estudar, quando eu vi toda a programação da universidade, eu falei, gente, eu tenho que ir e eu tenho que entrar nesse mundo de ESG com muito mais conhecimento, né? Então, hoje eu estou participando, eu estou liderando um projeto que é justamente com a Garoa, que aí eu convidei eles para serem o meu projeto de entrega de negócios, e esse projeto de negócios é para desenvolver uma fonte geradora de renda de uma comunidade de Florianópolis. A Garoa fica em Florianópolis, e aí eu subi morro, conversei com a mulherada no morro mesmo, identificamos oportunidades de geração de renda, e eu acho que cada vez mais o meu objetivo de estudante de inovação social e economia solidária é a gente mostrar como empresas podem assumir papéis de protagonismo também em transformação social, né, e ambiental. Então, para vocês que estão começando, assim, questionem mesmo, busquem cada vez mais impacto naquilo que vocês estão fazendo, positivo e o menor impacto ambiental possível, né? E eu estou super empolgada com esse meu projeto aí, que se der tudo certo, o meu plano até o final do ano, ele está em implementação. Alguma pergunta, gente? Está todo mundo de boa? Porque eu não estou vendo vocês, então... Gabi, fica tranquila, que assim que o pessoal for fazendo perguntas, eu vou avisando você, tá? Tá bom, então vamos lá.
Então, eu trouxe algumas informações aqui para a gente começar a discutir ideias mesmo, né? Tipo, da onde que surge esse conceito de... Porque todo mundo fala de sustentabilidade, aí a gente logo pensa na planta, na sustentabilidade, mas, gente, como é que surgiu tudo isso? Como é que se faz negócios hoje em dia, né? Hoje, a economia tradicional, que a gente chama, ela coloca o capital no centro. Então, eu que trabalhei, né, nessas empresas, eu bem sei disso, alguns de vocês estão trabalhando também, as experiências que os próprios professores têm. As empresas, elas colocam o capital como centro, né? Então, tudo gira em torno do faturamento, da margem. Então, a gente tem que buscar, né? Para quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente tem que buscar a maior margem com o menor custo. E aí a gente fala assim, não, mas vamos buscar matérias-primas mais eficientes, mão de obra, né, que sejam mais eficientes para o custo do produto, e sempre no sentido de falar, não, esse produto tem que estar mais acessível para a população, enfim. Mas nada mais é do que a gente colocar sempre o capital no centro, porque a margem sempre é um fator importante numa empresa, né, na economia tradicional. Só que a gente pode falar, Gabi, mas isso gerou um monte de coisas positivas? Tudo bem, gerou. Mas a consequência disso é que a gente continua tendo desigualdade social e a desigualdade social continua acontecendo, senão nós não estávamos nesse momento falando de ESG, de distribuição de renda, nada disso, né? A gente está gerando um alto impacto ambiental e isso é muito negativo. Então, quando você busca matérias-primas mais baratas, você não sabe a maneira como aquilo foi produzido, enfim, assim, tudo é muito em larga escala, e aí tudo que é muito em larga escala, você acaba gerando um impacto muito maior também. E o terceiro ponto é a exploração do valor do trabalho, né? Então, cada vez mais as pessoas trabalham em empresas e entregam mais do que podem, e aí a gente vai, na hora que você vai perceber, a gente entregou tudo, né? Eu estava até brincando outro dia, falei, gente, às vezes eu tenho a sensação de que eu entreguei meu fígado, assim, porque é muito trabalho para você dar conta e ser muito eficiente, né? E aí a gente fica com isso na cabeça, a gente tem que ser cada vez mais eficiente, né? Vamos fazer tudo isso de maneira mais eficiente, relatórios mais eficientes, produtos mais eficientes, estruturas de pessoas dentro das empresas mais eficientes. Tá bom, mas e o que seria eficiente no final das contas, né? Hoje em dia, eu questiono muito o que é ser eficiente no final das contas. Ser eficiente é a gente fazer mais com menos, mas esse menos, no final das contas, custou muito mais, né? E aí eu vou trazer uma ideia para vocês que eu acho espetacular, assim, é um conceito que chama economia da rosquinha. Eu coloquei até a fonte aqui, mas essa rosquinha aqui nada mais é do que mostrar que a gente não deveria fazer nada que ultrapassasse as barreiras de base social, ou seja, não deixar ninguém para trás, e essas deficiências, desculpa que está em espanhol, tá, gente? Mas a minha universidade ali está em espanhol, é a Universidade da Espanha, e aí eu acabo usando bastante coisa em espanhol, mas eu traduzo aqui para vocês. Mas nada mais é de que a gente não deveria fazer nada que gerasse deficiências na base social, que afetasse a saúde de ninguém, que garantisse a saúde de todo mundo, que todos tivessem direito a alimento, a água, a energia, que criassem redes de sociedade, vivências, igualdade de gênero, equidade social, que toda e qualquer pessoa tivesse voz política, que pudesse ter acesso à paz e justiça, que a gente sabe, ainda mais no dia de hoje. Eu já acordei com a péssima notícia lá entre Rússia e Ucrânia, e você fala, gente, a gente deveria, é básico a gente viver em paz e a gente conseguir viver numa sociedade mais justa, né? Que todos tivessem acesso à renda e a trabalho e a oportunidades e à educação, né? Então, isso deveria ser a base social de qualquer coisa e nada do que a gente fizesse deveria afetar ou gerar qualquer tipo de deficiência sobre isso. Mas também diz que a gente não deveria ultrapassar o que a gente chama de teto ecológico. A gente não pode ultrapassar alguns limites que causam e que são excessos e que causam
problemáticas muito graves. Então, a acidificação dos oceanos, as mudanças climáticas, a redução da camada de ozônio, né? A contaminação atmosférica, a perda da biodiversidade, conversão de terras, extração e a exploração negativa de água doce, uma carga excessiva de nitrogênio e fósforo e contaminação química no geral. Então, nada do que a gente deveria fazer, essa teoria da economia da rosquinha fala isso, nada que a gente deveria fazer que ultrapassasse esse teto ecológico, mas que também não que garantisse o que a gente chama de base social. E aí, tudo que a gente faz nesse meio tempo, né, nesse meio entre teto ecológico e base social, é o que a gente deveria considerar ecologicamente seguro e socialmente justo, e é onde a sociedade pode prosperar. Porque, assim, as pessoas têm o que elas precisam como base social para viver, e o planeta tem aquilo que né, ele não é explorado, não tem nenhum excesso que faça com que isso não seja sustentável. Né? Então, essa é a tal da teoria da economia da rosquinha, do donut, né? Mas eu achei super interessante porque ele mostra bem o que deveria ser os nossos limites, né? Como mínimo e como máximo. Tá bom? E aí a gente fala muito sobre desenvolvimento sustentável, né? E aí fala, não, eu quero ter sucesso. As empresas falam, nós precisamos ter sucesso, mas tá bom, o que hoje em dia é ser sucesso, né? Sucesso para a empresa hoje é você vender ações, é você crescer, é você estar sempre em franca expansão, crescimento, conquista de categoria e tudo mais. E aí as empresas começaram a falar muito de sustentabilidade, e é muito interessante que as pessoas direcionam sustentabilidade como meio ambiente, né? Só que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? A gente deveria pensar em muito mais coisas de sustentabilidade. E aí eu peguei a definição da ONU, do que é um desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, ou seja, aquilo que satisfaz as nossas necessidades básicas nesse momento, como seres que vivemos hoje aqui na Terra, mas que não comprometa a capacidade das gerações futuras, ou seja, os meus filhos, de suprir, os meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos, a suprir as suas próprias necessidades. E não é isso que está acontecendo neste momento. Nesse momento, o que está acontecendo? A gente está deteriorando a Terra, a gente recebeu também um planeta que já estava em franca exploração, digamos assim, e a gente estragou tanto, a gente está fazendo tantas coisas negativas, que, por exemplo, coisas que eu leio e que parecem impossíveis, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Né? Tem uma pesquisa que mostra, por exemplo, que no ano de 2050 é possível que nos oceanos tenhamos mais plástico do que peixe. É uma coisa meio impensável a gente falar, mas como assim? Mas projeções mostram que a quantidade de plástico e microplástico que se encontra hoje no oceano é capaz que em 2050 a gente tenha mais plástico do que peixe no oceano, né? Então, isso prova para mim claramente de que nós não estamos num planeta ou com ações que a gente está fazendo coisas sustentáveis. Porque se o planeta continuar como nós estamos hoje, os meus filhos, talvez eles não consigam suprir as suas próprias necessidades, os meus netos, né? Se meus filhos quiserem ter filhos, isso também é outra coisa, se eles quiserem ter filhos, se eu tiver netos, eles talvez não vão conseguir suprir suas próprias necessidades, né? Porque vai ter cada vez mais escassez de água, cada vez mais escassez de alimento, e parece falando assim, nossa, Gabi, mas isso é a teoria do caos, é a teoria do caos. A gente está vivendo a nossa vida hoje como se não houvesse amanhã, né? A história de que a gente está jogando, vamos jogar isso fora, mas não existe fora quando a gente está falando dentro do planeta, a gente vive no planeta, a gente simplesmente pega tudo, joga no lixo, às vezes não separa esse lixo, não faz compostagem, isso vai para um lixão e já que a gente não está vendo, é como se aquilo não existisse. E tudo isso está impactando a nossa vida. Então, quando a gente vê desastres como o que aconteceu em Petrópolis, né? Quando a gente vê
desastres de Brumadinho, enfim, esses desastres horrorosos que têm acontecido e que têm impactado cada vez mais a vida de várias pessoas, né? Não é só porque está chovendo demais, não, isso é resposta dos atos que a gente está fazendo hoje, né? Então, a maneira como a gente está lidando com o planeta, e lidamos até hoje, e os nossos pais e tudo mais, está fazendo com que o planeta, né, fique meio doidão, assim, né? Desculpa o palavreado, mas no inverno faz calor, no verão fiquei com frio esse ano, e aí a gente não sabe mais, as geleiras derretendo, né? Cidades com tendências de desaparecer, porque os oceanos estão aumentando seu volume de água, e então isso mostra que definitivamente a gente não está em algo que seja sustentável, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar sobre as atitudes que a gente faz agora. E eu já escutei, eu já vi muitos posts e pessoas criticando quando a gente fala assim, eu vou reduzir o meu tempo de tomar banho, mas eu vi lá de que, na verdade, a maior perda de água que existe, não sei o quê, na agropecuária e na agricultura. Então, por que eu vou me preocupar com o banho? Assim a gente chegou até aqui, né? A gente não se preocupa em reduzir a nossa quantidade de tempo gastando água, a gente continua limpando o quintal com esguicho ao invés de varrer, né, folhas, e a gente também não se preocupa da onde que a gente está comprando o alface, qual carne que a gente está comendo, reduzir a quantidade de carne, porque a gente se faz de cego para uma série de coisas e essas coisas estão impactando muito o planeta, tá? Então, não é que eu falo, Gabi, quer dizer que você é uma santa? Não, eu não sou santa. Eu reduzi o consumo de carne em casa, mas meus filhos comem carne, meu marido come carne, eu estou no movimento de ser vegetariana. A gente faz redução de água aqui, a minha casa tem geração de energia solar, eu tenho composteira, e de pouquinho em pouquinho eu sempre fui buscando, tá bom, agora eu vou nesse próximo, né? Agora eu vou buscar reduzir a quantidade de plástico na minha casa. Enfim, eu fui colocando minhas próprias metas de onde eu conseguiria mudar meus hábitos. E isso é um convite que eu faço com todo mundo. Então, não importa, você não precisa fazer isso necessariamente só nos negócios. A gente pode fazer também isso na nossa vida pessoal, tá? E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, isso é uma coisa muito importante para vocês memorizarem, assim. Então, sucesso, pelo menos para mim, tá? Que já saí desse pensamento de que o capitalismo, né? O capitalismo é você gerar faturamento. Sucesso, para mim, é quando os negócios que a gente faz uso responsável dos recursos e gera o mínimo de impacto ambiental possível. É quando também um negócio tem um impacto positivo social, em que cria comunidade, justiça, bem-estar e qualidade de vida para todos. E é quando um negócio também gera faturamento, né? Mas que usa o seu capital com um propósito, com equidade, buscando esse ciclo de prosperidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre empresas diferentes, né? Ou que já colocaram como foco de sucesso para ela. O que é sucesso para ela? Não é só o faturamento, não é crescimento a qualquer custo. É você usar isso que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Tripé da sustentabilidade, gente, é você ter mínimo de impacto ambiental, impacto social, o máximo que você conseguir, positivo, óbvio, e que você também tenha um faturamento, né? Que você também tenha um impacto econômico. Porque as empresas não podemos todas as empresas serem ONGs agora, né? O faturamento, o dinheiro, esse capital, ele é importante, inclusive, para que a roda continue girando, né? Para que essa economia, esse valor de lucro seja reinvestido em projetos que gerem impacto social e que possam fazer uso responsável de recursos, enfim.
Por isso que a gente chama de tripé de sustentabilidade. Então, essas empresas que estão nascendo cada vez mais, e que bom que elas estão brotando aos montes aqui, ela não tem mais só a questão econômica como ponto central. Ela é tão importante gerar faturamento, gerar o capital, quanto mínimo impacto ambiental e máximo impacto social, tá? E aí a gente fala assim, não, mas por que fazer tudo isso, né? Hoje, eu particularmente acho que a desigualdade econômica, e eu já li em vários lugares, e eu concordo que a desigualdade econômica é a principal barreira para o desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem pessoas que ainda vivem, muitas pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo inteiro. Poxa, e se todas essas pessoas tivessem acesso ao trabalho? E se todas essas pessoas tivessem acesso à educação? Eu tenho certeza que a gente estaria num outro nível de desenvolvimento, né? A sociedade estaria num outro nível. E eu nem estou falando de política, socialismo, comunismo, não estou falando isso. Eu estou falando que se a gente olhasse e falasse assim, tá bom, gente, vamos nos unir e vamos combater essa desigualdade que existe econômica, a gente conseguiria outro nível de desenvolvimento humano como um todo, né? E aí essas empresas que a gente chama, que seguem os princípios de economia social e solidária, que quando vocês verem ESS é isso, né? Economia social e solidária. Ela promove o capital com um propósito, e não o capital como o propósito. Então, não é uma empresa, como eu comentei, ela não é uma empresa que utiliza, que fala capital é o propósito pelo qual eu existo, né? É a parte final. Não, ela usa o capital com o propósito pelo qual ela surgiu. E cada vez mais empresas vêm surgindo dessa forma, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, algumas características de empresas que seguem esses princípios de economia social e solidária. Elas possuem objetivos sociais, econômicos e ambientais muito explícitos. Então, aquele negócio de soltar um relatório que mostra quanto que ela teve de retorno, EBITDA, não sei o que, tal, o DRE para ela é tão importante quanto ela mostrar qual o impacto que ela gerou ambiental e quais são as ações sociais que ela está promovendo, por exemplo, né? Essas empresas praticam formas de relações colaborativas e corresponsáveis em toda a cadeia. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? E elas exercem fortemente a democracia internamente na gestão. Então, tem a participação de pessoas, as pessoas, elas realmente são papel fundamental, e a democracia é papel fundamental de gestão dela, né? E aí, o movimento que a gente tem que ver aqui, esse daqui é um slide da minha professora, chama Gabriela Lozano, que ela mostra essa ponte entre o que vem acontecendo até hoje, o que é algo que seja sustentável e o movimento que a gente tem que fazer. Então, muitas empresas e muitos ramos e categorias, enfim, elas têm o que a gente chama de impacto muito destrutivo, né? Então, empresas que destroem mesmo o meio ambiente, ou que extraem muito do que é o nosso meio ambiente. Já existem muitas empresas, esse RSE, são empresas de responsabilidade social e empresarial. Então, o que acontece? Muitas empresas hoje, elas geram impactos muito negativos, por exemplo, no meio ambiente, e elas tentam compensar isso com algumas ações de responsabilidade social, e a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, jamais deveria ser uma empresa social, né? Jamais vai ser uma empresa social que gera muito impacto ambiental e tenta compensar isso, de certa forma, com ações de responsabilidade social, né? Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem uma série de empresas que trabalham muito com mineradoras, elas são muito assim, né? Geram um impacto terrível no meio ambiente, destroem comunidades inteiras, e depois estamos aqui fazendo ações para promover o esporte entre jovens e tudo mais. Então, eu desconfio bastante de empresas assim. Mas essa ponte para ser alguma empresa mais sustentável passa por transformações como empresas sociais, né, em que você desenvolve empresas que elas já tenham essa consciência e ações que geram mínimo de impacto ambiental e o máximo de impacto social possível. E aí a gente está aqui
torcendo para que a gente já comece a ter muitas empresas que sejam transformativas e até regenerativas, né? Então, ao invés de serem empresas que destroem o planeta, são empresas que regeneram, de certa forma, o planeta. E isso é muito legal. Então, esse daqui mostra a ponte de como a gente pode sair de empresas e negócios que sejam negativos para outros que sejam bastante transformadores, né? E aí eu falei tudo isso negativo para falar assim, Gabi, mas já existem empresas assim? Eu até escrevi assim, opa, se existe, muitas, né? E hoje em dia a gente tem o que a gente já chama, né? Que a gente já conhece, o primeiro setor, que são os governos, o segundo setor, que são iniciativas privadas, as empresas, como normalmente a gente conhece hoje, o terceiro setor, que são ONGs e organizações de assistência social, por exemplo, e agora a gente já fala de um quarto setor, que são as empresas que têm esse propósito, né? Então, antes a gente tinha primeiro, segundo e terceiro setor, e hoje em dia a gente já conhece um quarto setor, que são empresas que passaram essa ponte de sustentabilidade e já estão no outro lado, né? E aqui do lado direito dá para ver que já não são poucas não, tá? Já tem 170 mil empresas com propósito nessa região Ibero-América, né? Que é América Latina, Portugal e Espanha. E, por exemplo, no Brasil, elas já representam 4,6% do PIB nacional. Na Espanha, já representam 13% do PIB. 7% do PIB em Portugal já são empresas que são relacionadas a esse quarto setor, empresa com propósito. Na Argentina, 4%, Colômbia, 2%, o México, 7%, o Chile, 1,7%, enfim. Me causa, assim, alívio em ver que cada vez mais os negócios eles podem se transformar e as empresas podem fazer esse movimento de transformação. E aí eu trouxe algumas ideias aqui, né? Alguns casos, porque marqueteiro não é marqueteiro se não traz case assim, tá, gente? Se não traz coisas que aconteceram efetivamente, senão a gente não seria marqueteiro. Mas eu sou encantada com esse case da Tox. A Tox é uma cadeia de restaurantes e cafés no México, e ela é uma empresa de cunho social. E eu já trabalhei nisso, de vender ingredientes, né, para empresas e tudo mais. Uma rede de cafeteria grande, por exemplo, como é a Tox, ela poderia buscar em qualquer fornecedor de ingredientes, aromas e recheios, enfim, tudo que ela precisa de matéria-prima para o seu produto. Mas por ela ser uma empresa social, ela foi além. Então, tem uma região no México, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu morei nessa região por 2 anos, que é a região de Irapuato, que existe muita plantação de morango. E no México existem muitas comunidades, as comunidades são muito carentes e muito necessitadas, né? A realidade de um mexicano carente, que passa por uma série de privações, é a seguinte: o homem com coiotes, enfim, ele vai e vai morar nos Estados Unidos de maneira ilegal, porque no México você não tem oportunidade, não tem trabalho, né? É uma realidade muito próxima do Brasil com relação à desigualdade e tudo mais, acessos, e aí a vida fica mais fácil se ele for morar nos Estados Unidos. Só que ele deixa no México a esposa, a mãe, a sogra idosa, o pai, os filhos. E aí essa família vivendo no México, ela depende dos envios de dinheiro que vem do homem que está trabalhando lá no México. E tanto que eu morei no México e tinham propagandas e propagandas de envios, de como você fazer envios dos Estados Unidos para o México, né? Melhores formas de envio de dinheiro, porque isso acontece e é real. E aí tem uma cidadezinha, essa região, que chama Irapuato, em que tem muita plantação de morango, né? Eles chamam que é a capital mundial do morango, a capital mundial de la fresa. E aí esse restaurante ele estava desenvolvendo um produto que precisaria de uma geleia de morango. E aí eles pensaram o seguinte: ao invés de eu ir atrás de empresas e indústrias, eu vou atrás de quem possa, uma comunidade que possa me fornecer essa geleia. E aí eles chegaram até as comunidades de mulheres que faziam geleias, compotas de morango e tudo mais. E aí eles viram ali uma oportunidade de desenvolver e gerar uma renda para aquelas mulheres. Então, ele capacitou, equipou,
comprou todo o equipamento necessário para que elas tivessem escala para que pudessem atender o restaurante, né, que é uma cadeia de restaurante nacional, e desenvolveram essas mulheres para que elas fizessem a geleia e essa geleia fosse utilizada no cardápio da Tox, né? Resumindo a história, né? Em um ano, esses maridos dessas mulheres perceberam que eles não precisavam mais morar nos Estados Unidos, porque eles poderiam voltar para casa, porque essas mulheres já tinham suas próprias rendas, né? Elas precisaram de ajuda, porque aí precisava plantar mais morangos para dar conta da demanda. Então, esses homens voltaram dos Estados Unidos e começaram a plantar. As senhoras que eram mães, sogras, né, e que moravam nessas casas, elas passaram a oferecer serviços para essa família, porque antes tinha uma renda que vinha lá dos Estados Unidos, hoje já era uma renda dupla. A mulher trabalhava, o marido trabalhava na plantação, e o filho precisava de uma escolinha, restaurantes, enfim. Então, esses idosos que moravam nessa comunidade, eles passaram a oferecer serviços de lavanderia, restaurante e tudo mais. E essa comunidade, então, num tempo de 5 anos, ela se transformou completamente. Vivia de envios dos Estados Unidos de dinheiro, e a família se reuniu de novo e viraram empresários, né? E aqui, para mim, eu acho um caso encantador de como uma empresa pode gerar uma transformação na vida de muitas pessoas com uma ação simples do tipo não buscar uma empresa que busque capital a qualquer custo para ser fornecedora, e sim você buscar uma comunidade para desenvolver, né? Aqui no Brasil, a gente tem um caso também, que é a Reserva, não sei quem conhece a Reserva é uma empresa de vestuário masculino. Eu até li e recomendo o livro, tem um livro que esse daqui chama Rebeldes Têm Asas. Eu achei muito bacana, ele conta toda a história da criação da Reserva e como ele foi se transformando. E aí é muito interessante, porque a Reserva é um caso de uma empresa que surgiu como qualquer outra, assim, gerar faturamento, né, e pagar as contas, né, e ela foi crescendo, e num dado momento o Rony, que fundou a Reserva junto com outros 2 sócios, ele falou, do livro ele fala assim, chegou uma hora que eu percebi que eu tinha tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu me sentia vazio. E aí ele percebeu, visitando uma comunidade lá no Nordeste, que ele precisava fazer mais pela sociedade. E aí eles criaram esse conceito de 1P, 5P. Então, cada peça de roupa, uma peça de roupa, uma peça de qualquer item que eles vendem na Reserva, eles doam 5 pratos de alimentos. Isso já foram mais de 40 milhões de alimentos servidos. E isso é muito claro para a empresa e todas as pessoas, e eu sou fã, compro muito na Reserva, por saber que essa empresa é uma empresa social que cada vez mais ela começou no movimento de uma empresa normal, né, capitalismo tradicional, digamos assim, e hoje ela se transformou numa empresa social, em que tem o tripé da sustentabilidade como fator de mensuração e resultado positivo, né? E aí, o terceiro caso que eu trouxe aqui para vocês é de um banco, não sei se vocês já ouviram falar, é o Banco Pérola, que é daqui de Sorocaba, né, pertinho da gente, começou com a Alessandra França. Aí eu até coloquei a inspiração dela, tem esse Muammar Yunus, ele é conhecido como o banqueiro do povo. Ele, 66 anos, fundou um banco em 76 e a ambição dele era contribuir para erradicar a pobreza do mundo. E ele queria fazer isso a partir de microcréditos que beneficiassem especialmente as mulheres, né? Geração de renda, enfim, ele é indiano. E aí ela falou assim, poxa, e se eu fizesse isso aqui, em Sorocaba? Né? E acho que ela começou o negócio, acho que em 40 mil reais, uma coisa assim. O Banco Pérola é conhecido por oferecer condições de microcrédito com as taxas mais justas possíveis. Quem faz a análise de risco é a própria pessoa. Então, se eu tenho lá um CNPJ, eu preciso de um microcrédito, se eu quero começar o meu próprio negócio, eu faço a minha própria análise de risco. E ele tem essa roda girando no seguinte fator.
ela faz esse microcrédito, são empréstimos, ela começou com empréstimos de R$ 1.000, R$ 1.500 para aquela pessoa que quer comprar um carrinho de cachorro-quente, enfim, que quer criar o seu próprio negócio. Hoje, eu acho que tem um limite de R$ 5.000. E para aquelas pessoas que banco nenhum faria empréstimo, né? Porque hoje você vai tentar buscar um empréstimo, você tem que contar toda a sua história, mostrar uma série de documentos, e o Banco Pérola não. Você preenche, você faz a sua própria análise de risco, e aí a gente pode pensar assim, não, tá bom, mas ela deve ter uma taxa de inadimplência muito alta. E é justamente o contrário. A taxa de inadimplência dela é uma das menores, é muito menor do que esses grandes bancos e corporações, né? Então, ela ganhou uma série de premiações por ela criar esse banco, que é um banco social, né? E depois ela foi se envolvendo numa série de outros movimentos. Hoje ela também atua naquele grupo Mulheres pelo Brasil, enfim, né? Durante a pandemia, ela participou de operações de microcrédito, especialmente para mulheres, pessoas de comunidade. Então, tem um monte de ação legal que o Banco Pérola faz, inspirado no Banquete do Povo, que eu também recomendo. Tem vários livros aí que contam a história dele e toda a inspiração dele, que eu acho que vale a pena olhar. E aí você fala assim, nossa, mas então tá bom, você me trouxe alguns exemplos, mas, gente, tem exemplo para tudo quanto é categoria de produto, né? Desde ovo, no caso da Fazenda Toca, alimentos da Mãe Terra, que é uma ramificação ali da Unilever. A Unilever comprou a Mãe Terra, lojas, cervejas, agências, aluguel de carro, gráfica, loja de roupa infantil, chocolate. A Natura é uma das maiores empresas sociais que a gente tem no Brasil. Empresa de engenharia, se quiser assistir um filme, se quiser usar um absorvente, beber leite de castanha, enfim. Hoje em dia tem muitas empresas que elas já têm esse impacto social e elas são certificadas, tá, gente? E aí, essas certificações, tem vários tipos de certificações. Não existe uma legislação no Brasil que fale sobre, que defina o que é uma empresa social, mas tem algumas certificações que servem como guia, porque essas empresas, para terem essas certificações, ela tem que seguir certos parâmetros. Então, a gente tem o comércio justo, né, que é esse CELAC, que é uma comunidade mesmo na América Latina que investiga e verifica se aquela empresa cumpre com requisitos mínimos, que a gente chama de fair trade, que é o comércio justo, de você não explorar nem a sua cadeia de vendas e nem os seus fornecedores. Tem a banca ética latino-americana, tem o capitalismo consciente, que é um grupo de empresas e empresários, e qualquer pessoa pode participar do capitalismo consciente. E o próprio Sistema B, que é um sistema de certificação, que essas empresas, por exemplo, que eu comentei com vocês, possuem essa certificação. E para você fazer parte ou ter esses selos, você tem que cumprir, como eu comentei com vocês, com uma série de requisitos. Desde eles investigam como é que você trata os seus funcionários até toda a sua cadeia produtiva, por exemplo, né? E aí, cada vez mais a gente tem que prestar atenção com os conceitos de greenwashing. Então, essa imagem eu acho espetacular, porque está lá pintando como se fosse árvore, mas na verdade é poluição saindo, né? Mas hoje em dia tem o tal do greenwashing, que é você maquiar ali uma coisa dizendo que ela faz bem para o meio ambiente, mas não faz. Já tem o conceito de pinkwashing, né? Que eu nem conhecia, depois eu fui investigar mais. Então, essa empresa ou esse produto é amigo da mulher, e na verdade não é tanto assim. O bluewashing, que fala que cumpre com requisitos da ONU, e aí usa a ONU como bandeira. O próprio SDG, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, empresas que usam agora os Objetivos de Sustentabilidade, os ODS, como bandeira, mas, na verdade, tem uma série de coisas que não está cumprindo. O Pride Washing, de comunidades LGBTQI+, e aí vai lá, pinta tudo, de colorido e tudo mais, mas você vai ver que tipos de parâmetros, ou que tipos de ações aquela empresa está tendo, não muito, né? E o próprio social washing, que a gente chama, que é quando você explora a desgraça alheia para construir a sua história, assim. Então, você usar comunidades carentes e pobres para construir a sua história não é muito legal, né? E aí, terminando aqui, eu queria
não deixar de falar rapidamente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas, gente, por favor, entrem, estudem os ODS, peguem um, dois para falar, esse daqui é a minha bandeira, né? Isso daqui tem tudo a ver comigo. Então, no meu caso, por exemplo, eu falo muito sobre consumo e produção sustentável, né, e responsável. Então, meu ODS é o 12, assim, com mais absoluta certeza, e muito sobre a questão de educação e igualdade de gênero. Mas estudem o que são os ODS, participem, cobrem das empresas que vocês consomem, o que elas estão fazendo, para que a gente consiga construir uma história diferente hoje em dia, né? Hoje em dia não, mas daqui em diante, porque a gente precisa reverter todo o quadro que a gente tem. E eu não podia terminar essa minha conversa aqui sem fazer alguns convites para vocês. O primeiro deles é: pensem no planeta, no trabalho e na vida pessoal. Então, quando vocês estão falando na questão profissional, mas quando no dia a dia, pensa no planeta, sobre as coisas, as pequenas decisões que a gente está tomando, do tipo, eu vou comprar Coca-Cola. Essa Coca-Cola vai ser em lata ou vai ser numa garrafa de PET? Aqui em casa eu chego nesse nível, tá, gente? Mas é isso aí. Conecte-se à Agenda 2030 da ONU, porque é muito importante que a gente cumpra com os targets que a gente, né, que os países assinaram ali. O terceiro convite: faça bem ao máximo de seres vivos que vocês puderem. E eu falo seres vivos mesmo porque tem pessoas que usam mais a bandeira de animais, as outras que gostam mais de abraçar a árvore, tem gente que fala, não, eu vou cuidar das pessoas, enfim. Por isso que seres vivos, não importa quem seja, são importantes e são relevantes no planeta. E o quarto é, já que eu sou uma influenciadora de meia tigela, mas assim, me segue lá no Insta, no LinkedIn, enfim, passa adiante a mensagem do bem, porque aí eu vou estar cumprindo com o meu papel de influenciadora, né? Eu assumi a responsabilidade lá e eu preciso, para ser uma ativista climática, eu preciso continuar lá. E aí eu agradeço quem quiser colocar aí no QR Code, fazer uma avaliação pessoal, né? Gabi, o que achou? Se valeu de alguma coisa esse tempinho que a gente ficou aqui junto. E eu termino com a frase que eu amo do Gandhi, que é: de uma forma suave a gente pode sacudir o mundo, né? E estou eu aqui tentando fazer uma palestra com alguns estudantes, falando aqui, trocando uma ideia com vocês. E tem meus dados aí, se vocês quiserem me escrever e-mail, Instagram, LinkedIn, enfim, me procurem lá e aqui estou. E é isso. Como é que eu faço agora para parar de compartilhar a tela aqui? Vamos lá. Tem uma setinha para cima, verdade, ali do lado do microfone. Achei, estou aqui, pronto. Perfeito. Gabi, pena que o nosso tempo está assim chegando ao final mesmo, mas eu queria deixar claro para vocês por que eu trouxe a Gabi. Eu conheço o ser humano Gabi Faria. É uma pessoa que de verdade ela fala e faz e comunica o que ela faz. E eu sempre falo que a marca para o século XXI, tanto pessoal quanto empresarial, é essa. É você fazer o que você fala e o que você faz. Não adianta nada você fazer uma campanha de Setembro Amarelo e os seus funcionários trabalharem até o talo. Não adianta nada você ter embalagem do mês do orgulho com arco-íris e não ter diversidade no topo. Não adianta nada você ter lá o post do Black Lives Matter e não ter um preto na liderança. E nós, administradores, somos os responsáveis por essa grande mudança. E, Gabi, nós falamos sobre ESG, sobre ODS, quase todas as nossas aulas. Não é mesmo, Marineide? Porque a gente quer formar líderes responsáveis. E de nada adianta. Eu quero fazer uma ação sustentável. Não adianta se isso não estiver enraizado na cultura da empresa. Leiam Capitalismo Consciente. No Capitalismo Consciente tem 4... Aí, ó, tem do Cissoudia. Tem 4 tripés. O centro é a cultura. De nada adianta se a cultura da empresa ela não tiver enraizada as questões da sustentabilidade e de fazer do mundo um lugar melhor.
Parabéns, Gabi, muito obrigada. A hora que você falou da Dengo e da Natura, me chamou a atenção o DNA, né? Porque é o mesmo sócio fundador, quer dizer, o valor está nele, ele leva, ele transmite, ele faz o outro incorporar, e é assim que nós somos, que é o centro, que é a cultura que a Mariana acabou de falar. Então, quando você planta isso, você cria e você expande isso e repercute, e você vai ampliando esse impacto, né? E assim, e as empresas hoje em dia, gente, é muito engraçado. Eu que estava dentro da Mars, e eu que eu vejo muito agora as empresas falando de ESG, desesperados, contratando gerentes de sustentabilidade, mas por quê? As empresas perceberam que isso é um caminho sem volta. Não tem como a gente seguir se a gente não corrigir a rota. E aí, já que vocês estão no começo da rota, já corrige agora, porque daqui em diante eu duvido que vai ter empresas que se não forem sustentáveis, elas vão continuar sobrevivendo no meio desse caos que a gente vive hoje em dia, né? E a Mari falou bem isso, assim, nunca é tarde para a gente se transformar. Eu me arrependi dos greenwashings, às vezes, que eu fiz, assim, que eu olhei e falei, gente, eu jamais deveria ter feito isso, não façam, porque eu não sabia. Então, agora a gente já está compartilhando informações do tipo, agora vocês já sabem, então não façam aquilo, né? Não cometam os mesmos erros. Que bom, Mari, que você me considera uma pessoa íntegra, assim, no sentido de o que eu falo, eu realmente faço, né? Inclusive os meus defeitos. E eu acho que todo mundo tem a oportunidade de fazer coisas diferentes, assim. Então, não importa a idade que a gente tenha. Então, estou aqui formando meus seres humanos novos, né? Os meus trainees que eu falo aqui dentro de casa. E vocês que já estão em franco desenvolvimento, que estão entrando em empresas, que vão administrar empresas, criem essas empresas, desenvolvam essa cultura dentro da empresa já de uma forma diferente, porque o consumidor de vocês vai ser diferente, não é o mesmo de agora. Então, já tudo que está valendo agora não vai rolar mais, talvez daqui 5, 10 anos. E sempre nós, como consumidores, olhos bem atentos. Será que por exemplo, não tenho mais canudinho na bebida láctea, mas e aí? O que é esse papelão? Para onde que ele vai? Qual que é a procedência do papelão? Será que a bebida que está lá dentro faz bem à saúde de crianças? É tóxica? Tem conservante? Então é a gente ficar assim, ó, com os olhos bem abertos. Agradeço a Gabi pela presença, o pessoal adorou a palestra, tem um monte de gente elogiando.